da nossa estada aqui, de todos nós e daqueles que estão online também, porque estão se dispondo a ouvir sobre um tema que pode nos auxiliar na nossa evolução, no nosso melhoramento. Então, para nós enfrentarmos um dia de horas chuva, horas neve, a distância, cada um percorreu a sua distância, as suas dificuldades, para estarmos aqui. Então, é importante que nós tenhamos o auxílio de Jesus, da espiritualidade amiga, para nós termos o melhor aproveitamento possível dessas informações que a doutrina espírita traz para nós, assim como a leitura disse, clareando aquilo que Jesus já havia proposto para nós. Bom, para começarmos, é mês de aniversário do Centro Espírita, 19 anos, é uma marca maravilhosa, é difícil de alcançar, porque quem é trabalhador da Casa Espírita sabe o quão difícil é para você abrir uma Casa Espírita, manutenção da Casa Espírita, tanto na parte financeira como a manutenção espiritual da Casa Espírita. Porque em muitas oportunidades as casas espíritas são abertas e no meio do caminho se perde o rumo espiritual. Então, só se chega a 19 anos de uma casa quando o rumo espiritual está adequado com a doutrina que Jesus nos ensinou. Eu escolhi essa foto aí meia colorida, meia rosa, mas a cor não tem sexo, então eu não vi problema de colocar, mas eu escolhi essa foto porque embaixo do bolo está escrito Dream. É um rosa mais clarinho, então não dá para, de longe talvez não dê para perceber, que na verdade é sonhe, sonhe. Então, quando as pessoas que se propuseram abrir uma casa espírita, ou esta casa espírita, elas sonharam que era possível abrir aquela casa. E esse sonho foi se tornando realidade, e já conta com 19 anos. E a finalidade desse trabalho de 19 anos é porque o tema da noite, ou o tema do dia, eu estou acostumado a fazer lá no Monverno, lá nós fazemos à noite, então, enfim, o tema desta manhã de domingo é a Casa Espírita na formação da família, ou seja, a importância da Casa Espírita na formação da família. Mas não há como a Casa Espírita auxiliar na formação da família se a Casa Espírita não estiver equilibrada e não tiver um rumo guiado na espiritualidade, guiado pelos ensinamentos do Cristo. Então, a Casa Espírita é muito importante na formação da família, porque ela passa pela formação do ser, ela passa pela formação do espírito que frequenta a Casa Espírita. E nesse aspecto, buscando lá em Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, a Joana faz essa observação, que a Casa Espírita, para ser uma Casa Espírita, qual é o objetivo da casa? Ser uma casa de confiança, responsável, que tem uma ética, que siga a moral. Então, Joana de Ângeles diz, a primeira coisa que uma Casa Espírita tem que fazer é espiritizar a Casa Espírita. Ou seja, Casa Espírita, para espiritizar a casa, é local de nós falarmos de espíritos, encarnados e desencarnados. Então, a primeira coisa que o trabalhador vai recebendo é essa informação, porque é uma Casa Espírita séria. Então, nós não vamos aqui falar, por exemplo, como comprar minha casa, como administrar minhas finanças. São temas importantes, mas não para a Casa Espírita. São temas para, sei lá, no meu escritório, lá fora, ou em alguma outra oportunidade. A Casa Espírita tem o compromisso de falar do espírito. Porque a função da Casa Espírita é auxiliar na elevação do espírito. Porque nós só vamos ter uma família equilibrada se o espírito que participa dessa família estiver equilibrado. Então, primeiro vamos falar da importância da Casa Espírita, que ela tem que espiritizar, tem que se preocupar em mostrar para o seu trabalhador, para o seu frequentador, especialmente para o trabalhador, porque é quem vai compor a Casa Espírita. Então, o trabalhador tem que estar ciente que nós falamos de espírito, que nós somos espíritos, e que nós somos os espíritos encarnados, mas que tem os espíritos desencarnados, que nós temos a Casa Espírita
aqui para nos auxiliar. Então, nós já decidimos um rumo que vamos seguir na Casa Espírita, que nós não faremos bailes e vender bebida alcoólica. Podemos até fazer o baile para dançar, pela diversão, está de acordo. Agora, se nós vendermos bebida alcoólica, não é a proposta de Jesus, porque nós vamos estar vendendo algo que é contra a saúde. E uma casa espírita séria também não faz isso, não vai vender bebida alcoólica. Então, você vai dando um direcionamento para esse espírito, vai moldando esse espírito do trabalhador para ele estar preparado. Conforme ele vai automaticamente questionando, por que não do álcool? Por que não desses vícios? Porque isso faz mal. Ele vai levar essa informação para a sua família, para seus filhos, ele vai começar a educar com uma visão espiritual a sua família. Então, a casa espírita auxilia nesse aspecto de que, conforme nós, trabalhadores espíritas, formos nos informando, tomando conhecimento através do estudo do que são vícios, do que pode, quer dizer, tudo pode, porque nós temos o livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Então, eu vou fazendo essa seleção, porque se eu me conheço que eu sou espírito encarnado hoje, amanhã eu vou estar desencarnado e que eu vou levar comigo aquelas virtudes que eu adquiri e os vícios também, porque o espírito leva a bagagem que ele próprio arrumou. Então, o primeiro ponto é nós termos consciência de que nós temos o compromisso, como trabalhadores espíritas, de nos espiritualizar, de nós falarmos de espírito, entender que somos espíritos aqui no mundo material e no mundo espiritual. O segundo passo é qualificar. Como que nós vamos sermos trabalhadores espíritas se nós não nos qualificarmos para o trabalho? Então, entrou alguém hoje, a primeira vez que vem na Casa Espírita, e nós ficamos, prazer, que bom que você veio. Olha, a gente estava precisando de um coordenador do Evangelho. Não é assim que funciona, vocês sabem melhor do que eu só estou repetindo aquilo que todos já sabem. Nós temos que qualificar, nós temos que nos qualificar. Então, a gente vem para a Casa Espírita, quando nos colocamos na condição de trabalhadores, automaticamente, por uma necessidade, a gente se inscreve no grupo do Evangelho, no grupo da mediunidade, no grupo da evangelização. Cada um tem um potencial, tem uma vontade de trabalhar em um determinado departamento. E assim vai se fazendo. Então, nós vamos nos qualificando e quando nós estivermos preparados, a gente vai acabar assumindo cargos de trabalho dentro da Casa Espírita e que vai desde o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o evangelizador, o coordenador de estudo, tudo vai ficando tranquilo. A Casa Espírita começa a funcionar quase que sem você ter que estar impondo situações a todo instante, porque todos estão trabalhados, estão preparados, estão qualificados para desenvolver esse trabalho. Então, a Casa Espírita começa a funcionar. Nós já temos consciência que somos espíritos, agora encarnado, e podemos desencarnar. Nós estamos qualificados. Nós não estamos perfeitos, porque espírita não é perfeito. Perfeito é o espiritismo. O espírita é um trabalhador comum, esforçado, tem seus defeitos, as suas falhas. E aí entra a terceira parte, que Joana diz que nós temos que humanizar o centro espírita. Ou seja, nós temos que trazer esse ser humano que habita lá fora, que quando chega aqui na Casa Espírita, sorri, abraça, beija, dá a mão e faz uma festa. E é um sentimento assim de amizade muito forte. Quando sai lá fora, não é capaz de dar bom dia para ninguém, não é capaz de dar um sorriso para qualquer pessoa que seja. Então, Joana de Ângeles diz que é importante nós prestarmos atenção nisso e humanizar o centro espírita. Trazer quem eu sou lá fora, aqui dentro. E se o Volney que é lá fora não puder entrar aqui dentro porque vai ficar com vergonha das atitudes, é porque o Volney está precisando fazer uma melhora. Tem que fazer alguma coisa que não está funcionando direito. Porque se eu estou lá fora e me comporto de uma maneira, eu tenho que trazer esse comportamento para dentro da Casa Espírita ou para dentro da minha família, e o meu comportamento vai ser aceitável aqui,
pelos outros companheiros de trabalho e também vai ser aceito, o meu comportamento será aceito pelos meus familiares. Se eu tiver alguma coisa para esconder, quer dizer que é necessário eu fazer uma avaliação. Que reforma que eu preciso fazer para estar mais humanizado com as atitudes e com o ensinamento do Evangelho, conhecendo que eu sou um espírito. Esse espírito é um espírito imortal, é um espírito que teve outras encarnações no passado e terá outras encarnações no futuro. Então, como diz o título do livro, a vida continua. A gente só passa desse estágio material para o estágio espiritual e assim vamos caminhando. Mas é necessário nós humanizar a casa espírita. Humanizar também no sentido de não sermos, porque aqui é um ambiente espiritual, um ambiente de respeito. Então a gente vem aqui todo mundo com a cara fechada, ninguém sorri, ninguém cumprimenta, ninguém fala. Não é assim, não é essa a recomendação. É uma casa espírita. A gente tem que ter respeito e um comportamento moral adequado para a casa espírita. Mas esse comportamento moral adequado para a casa espírita também deve ser lá na rua o mesmo comportamento moral adequado aos nossos irmãos que vivem lá. Não é porque lá fora ou fora da casa espírita nós encontramos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos ou qualquer outro segmento religioso, são nossos irmãos, porque todos nós fomos criados por Deus. Mas aí nós nos recusamos a tratá-los com responsabilidade, com respeito, principalmente respeito. Por quê? Então, é essa humanização que nós precisamos entender. Então, se nós tivermos consciência de que somos espíritos, estamos trabalhando para a nossa evolução, estamos nos qualificando na medida das nossas possibilidades, porque sempre que a gente aprende 10 palavras, ainda faltam mais 1000 para aprender, e assim a gente vai, sem a pretensão de querermos ser perfeito, mas trabalhando a cada dia para nos melhorarmos. Então, a gente já está preparado, a Casa Espírita está preparada com uma diretoria que organizou toda essa programação, com trabalhadores que se propuseram a se qualificar e estar apto a desenvolver o trabalho, e agora a gente começa a trabalhar as pessoas que entram na Casa Espírita com mais responsabilidade, porque nós temos mais esclarecimento para poder orientar essas pessoas que vêm. Em muitas oportunidades, as pessoas batem a Casa Espírita e dizem, olha, minha mãe morreu, eu preciso ter uma comunicação com ela, como se aqui fosse um rádio, né? Você chegou aqui, ligou e pega a estação justamente da sua mãe, do seu pai, do seu ente querido, de uma forma geral. Mas são pessoas que a gente tem que ter o maior carinho, o maior cuidado, porque eles não conhecem como é que é a doutrina espírita. Eles não sabem, não têm o conhecimento que nós temos já, do estudo, através do estudo, de que essas comunicações não são possíveis através da nossa vontade. Ah, não, tudo bem, eu vou me comunicar então com o seu ente querido. Não depende de nós. Isso depende de uma série de fatores que a gente estuda na mediunidade. Se essa comunicação vai ser importante, se vai ser necessária, se a pessoa é merecedora dessa comunicação, se isso não vai trazer mais prejuízo do que benefício. Então, essas comunicações, não há essa comunicação de interesse só para saber como é que meu familiar está. É simples saber como é que meu familiar está. Como é que ele se comportou quando encarnado? Qual é o trabalho no bem que ele fez? Como ele tratava as pessoas? Então, não é difícil de saber em qual esfera espiritual ele está depois do desencarne. E assim serve para nós também. Por isso estamos aqui. Porque nós queremos, quando desencarnar, estarmos numa situação melhor. Assim, todo aquele que busca um templo religioso, busca com esse objetivo de se melhorar, seja qual templo for, qual segmento religioso for. A pessoa busca porque ela quer se melhorar, ela quer trabalhar no bem, ela quer praticar o bem. Então, vai lá escutar uma palavra, seja do padre, seja do pastor, seja do palestrante espírita, com o objetivo de estarmos sempre nos melhorando para sintonizarmos com faixas espirituais mais elevadas. Porque se nós ficarmos frequentando bares, cometendo adultério na nossa família, e como se não tivesse nenhuma responsabilidade, não nos preocupando com os nossos filhos, como se os nossos filhos fossem responsabilidade da sociedade. Um espírito que tem esse comportamento, ele está
em comunicação com faixas mais baixas. Então, quando ele desencarnar, ele vai estar nesse patamar de energias que ele mesmo plantou. A plantação, ela é livre, a colheita é obrigatório. Então, o que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, essa consciência é que o espírita precisa ter para trabalhar na casa espírita. Então, quando as pessoas começam a adentrar, nós começamos a ser mais benéfico para essas pessoas, porque nós temos sempre o Evangelho de Jesus na mão para mostrar que as dificuldades todos nós temos. Não é porque você se torna espírita que pronto, resolveu todos os problemas. Não. Nós temos o conhecimento e aprendemos a lidar de uma maneira sem sofrer tanto com essas vicissitudes. Mas os problemas continuam, só que nós temos um pouco mais de força, um pouco mais de entendimento. E na medida que o frequentador vai chegando, a gente vai, através das palestras públicas, através do convite para que essas pessoas participem dos grupos de estudo que tem durante a semana na casa, as pessoas, um ou outro vai vindo. É como se nós fôssemos pescadores de almas. Mas nós não escolhemos, vou pegar esse aqui hoje. Não, é ele que escolhe. É quando ele estiver preparado, o frequentador estiver preparado para começar a frequentar um centro de estudo, um grupo de estudo, é ele que vai procurar como é que eu faço para participar do grupo do Evangelho, que seria o mais recomendado para o iniciante, né? Porque é onde o Evangelho nos traz a consolação e nos traz as informações que são mais preciosas para o nosso coração, que está sofrido, que está precisando um pouquinho de refrigério. Então, nesse andar, a gente vai trazendo mais frequentadores para serem trabalhadores, na medida que eles forem se apresentando, e a gente, estando qualificado, a gente vai estar apto a fazer esse trabalho. E algumas anotações que é importante nós saber que nós temos aqui a Casa Espírita Material. Nessa mesma dimensão que nós temos a Casa Espírita Material e trabalhadores encarnados, nós também temos uma Casa Espírita Espiritual, que nós não temos parede nessa Casa Espírita Espiritual. E nós temos os trabalhadores desencarnados, que são os espíritos que, na verdade, dirigem a nossa casa material. Então, tudo aquilo, às vezes a gente vê o presidente da Casa Espírita pensa, tem uma ideia, vamos fazer assim, vamos criar um grupo de estudo, olha, esse mês vamos fazer só palestra do Evangelho. E aí vem aqueles frequentadores que já estão há algum tempo, que só reclamam, né, que não participam. Mas eu já vi falar do perdão 10 vezes, mas eu já vi falar da Casa Espírita, é sempre a mesma história falando de Casa Espírita. É sempre a mesma história, mas nós não aprendemos, nós não mudamos. Porque quando nós aprendermos, nós é que mudaremos a nossa maneira de ser. Então, o presidente da Casa Espírita, quando ele determina determinadas tarefas, ou trabalho, ou que seja na área da evangelização, é porque ele teve uma intuição espiritual. Foi os trabalhadores desencarnados, os trabalhadores espirituais dessa Casa Espírita, que intuíram através da mediunidade de intuição, ou foi através de uma mediunidade ostensiva, que foi uma comunicação direta, ou escrita, ou ouvida na reunião mediúnica. E a gente sempre recebe orientação da espiritualidade na Casa Espírita. Nós não fazemos na Casa Espírita aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos que deveria ser feito. Em determinados momentos, a gente recebe, por intuição, em algumas ocasiões, um aviso: muda, faz isso, faz diferente, vai por esse caminho. Nós estamos estudando na mediunidade o Livro dos Médiuns, o que é adequado. Mas a gente já estudou pela terceira vez o Livro dos Médiuns. E, de repente, agora na pandemia, vem aquela intuição de dizer assim, olha, mude para o estudo do Evangelho. Então, você segue essa intuição e você traz para o grupo, gente, olha, vamos parar com o Livro dos Médiuns, a gente já estudou 3 vezes, né? Num período aí de 10 anos já, a gente está voltando no livro, tem que ser assim, tem que continuar, é assim que funciona, não pode, o médium não pode parar de estudar nunca, tem que estar sempre estudando, mas obedecendo à mediunidade, obedecendo essa intuição, a gente troca o Livro dos Médiuns temporariamente, no momento que o nosso planeta está precisando de mais oração, e a gente troca pelo Evangelho. Algum participante da reunião mediúnica pode até te questionar, não acontece, porque já são trabalhadores
vamos dizer assim, formados, que já estudaram, que já compreendem a dinâmica, mas se fosse o caso de perguntar, a gente sempre orienta que é por intuição, é por informação dos próprios espíritos, em que na reunião mediúnica, muitas vezes, eles falam, mude o livro, troque o livro. Informação direta, simples e direta, assim, e a gente vai se adequando, e a gente vai trazendo para os trabalhadores para baixo a informação, e a pessoa, o presidente é metido, ele quer fazer por causa disso. Não é, tem um presidente espiritual, o que realmente comanda a casa. E assim a gente vai compreendendo essa casa espírita para a formação da família. Primeiro, nós temos que nos formar nós. Se nós, da casa espírita, trabalhadores e frequentadores, não estivermos consciência, esclarecimento de que nós somos comandados pela espiritualidade, como está no livro dos Espíritos, os espíritos interferem em nossas vidas, não só interferem, como comandam as nossas vidas. Essa é a resposta que está no livro dos Espíritos. Então, a gente vê que realmente eles têm uma influência sobre nós em todos os aspectos. Não seria diferente na casa espírita. E isso para uma casa espírita séria e responsável. Porque nós queremos completar mais 19 em cima dos 19, que seriam 38. Nós queremos fazer 60. Essa casa espírita poderá, e com certeza vai mudar o presidente, vai mudar os frequentadores, vai. Mas em 19 anos, quantas pessoas já não passaram por aqui? Quantas pessoas já não receberam o auxílio do Evangelho através desta casa espírita? Então, é essa a proposta, é de continuar dando frutos. Porque no Evangelho diz, a árvore que não produzir frutos bons será cortada. Se essa árvore aqui não foi cortada, é porque está gerando frutos bons. Esse é o trabalho, a nossa responsabilidade, para que ela continue gerando frutos. Que em muitas ocasiões os frequentadores chegam, mesmo que às vezes eles não queiram conversar com a gente, não queiram abrir a sua problemática, mas só o fato de estarem sentados e assistindo uma palestra, eles já são auxiliados pela espiritualidade. E saem daqui muito mais aliviado. É comum a gente ver. Nossa, quando eu vou na casa espírita, eu saio de lá aliviado. Lógico, você tem todo um auxílio da espiritualidade em nosso benefício. Então, é normal que nós saiamos mais tranquilizados, mais em paz conosco mesmo. E, na sequência, nós temos os grupos de estudo, que eu já falei que é a parte mais importante da casa espírita. São os grupos de estudo. Porque os grupos de estudo é que dão a sustentação para a casa. Então, se alguém aqui quer resolver algum problema de timidez, se for o caso, venha para o grupo de estudo. E olha, vou contar uma passagem aqui, eu não sei se já falei aqui, mas minha mesmo. Eu tinha uma dificuldade tão grande de falar em público, pelo amor de Deus, vocês nunca iriam me ver falando em público. Aí o nosso amigo Adriano, lá do Centro Espírita, nós frequentávamos o Queens, o Centro Espírita do Queens, e o Adriano chegou para mim e disse, vamos abrir um centro espírita. Eu disse, não, você está louco. Essa foi a minha resposta, você está louco? E aí as conversas foram progredindo, tinha mais 5 companheiros, além de eu e o Adriano. Nós se reunimos e vamos trabalhando a ideia, e cada vez que ele falava, eu dizia, não, você está louco, não, eu era contra abrir a casa espírita, porque eu estava numa situação confortável. Toda terça-feira eu ia no Queens, todo domingo eu ia no Queens, não era casado, não tinha responsabilidade em casa, tinha liberdade total, eu podia ir aonde eu quisesse. Por que eu vou abrir um centro espírita e arrumar trabalho para mim? Mas, enfim, a espiritualidade estava trabalhando e a casa espírita foi fundada de Montverde em 2007. E daí, quando eu vi que eu perdi a batalha, que a casa espírita ia ser aberta, eu falei, bom, eu até participo, mas não conte com dinheiro, que eu não vou dar dinheiro na casa espírita. Não, você só dá $100 por mês. Não, $100 por mês é um valor razoável, não é dar dinheiro, não, né? Não, é só para pagar o aluguel, você ajuda com $100. Tá bom, assumi a responsabilidade de $100. Passados 2 ou 3 meses da fundação, tinha que fazer limpeza. Eu digo, não, eu posso ajudar na limpeza. Olha, o dinheiro não está sendo suficiente. Vamos fazer jantar, vamos fazer refeição e vender para arrecadar dinheiro para poder pagar o aluguel, pagar o seguro, pagar a internet, essas coisas, telefone.
Não, ok, então eu me comprometia de fazer comida uma vez a cada 3 meses, no qual eu pagava para uma cozinheira, porque eu não tenho essa habilidade da cozinha. A cada 3 meses eu pagava para alguém fazer a comida para levar para o centro espírita. E no grupo de estudo, não, mas você é um trabalhador da casa, você não pode ficar fora dos grupos de estudo. Não, ok, eu vou participar. Faz a leitura, eu não. Faz a oração, você está louco. Eu não, faça você. Sério, gente, a resposta que eu dava era essa mesmo, era seca, era rápida. E o Adriano sempre com muita paciência, o Adriano, tá bom, então faz outro, faço eu. O Adriano não entrava em choque com essa minha atitude. E foram passando 6 meses depois, 6 meses depois de começar a estudar o Evangelho na Casa Espírita, o Adriano, ele fora persistente. Valdnei, faz a oração? Faço. Não, tá louco, você vai fazer oração? Eu não acredito. Eu não, hoje eu vou fazer. Aí eu fiz. Levei 6 meses para vencer a minha timidez de falar em público. E sem querer, isso me ajudou quando eu ia na escola. Eu sentava na última cadeira tentando me esconder para a professora não me fazer pergunta. Isso me tirou esse medo de falar em público. Então, a Casa Espírita nos auxilia não só no aspecto de que nós podemos nos melhorar como pessoa, mas nós podemos nos melhorar para a vida lá fora. Então, nos deixa mais tranquilo, onde nós podemos falar. E depois, deu no que deu, é culpa do Adriano, agora eu faço palestra também. Então, o tempo, começamos a fazer, nós tínhamos um grupo do Evangelho, e nós começamos a fazer 15 minutos no grupo do Evangelho. Olha, você prepara o estudo que você quiser. Pega do Espiritismo e você prepara um estudo. Semana que vem você vem, ou daqui 1 mês, e você fala do que você vai falar, e você fala por 15 minutos. Explica para nós esse tema. E depois ele aumentou para meia hora, e depois dividimos o tempo no dia de palestra pública. Eu falei por 15 ou 20 minutos, ele completou a hora, e assim foi. E com outros frequentadores. Então, a gente foi qualificando os trabalhos, se autoqualificando, e essa oportunidade continua sendo dada lá, através dos grupos de estudo, o que é indispensável para nós podermos. E depois nós temos a parte mais importante da Casa Espírita, que é a evangelização infantil, juvenil e adultos. Se nós não tivermos uma evangelização dentro da Casa Espírita, não tivermos uma preocupação com as crianças, como que nós queremos uma família equilibrada, uma família que nos receba? Porque nós vimos no início que nós somos espíritos encarnados, mas que vamos desencarnar, mas que vamos reencarnar numa outra vida, porque nós ainda não somos perfeitos. Esse processo de desencarnado, encarnado, desencarnado. Quem serão meus pais na próxima encarnação que eu for ter? Vamos dizer que eu vou viver aqui mais 20 ou 30 anos aqui e vou desencarnar. Vou ficar no mundo espiritual mais 40 ou 50 anos para mim refazer, para mim estudar, reprogramar minha próxima reencarnação com as necessidades que eu tenha. E daí, bom, já deu tempo, agora você vai reencarnar. Quem será meu pai? Quem será minha mãe nessa próxima encarnação? Provavelmente os filhos dessas crianças ou os netos dessas crianças que nós estamos evangelizando na Casa Espírita agora. Porque todos nós colheremos o que plantamos. Se nós não tivermos a preocupação da evangelização com as crianças agora, não tem problema, é nosso livre-arbítrio. Só que quando chegar a oportunidade de nós reencarnarmos para próximas experiências aqui, nós teremos pais deseducados, pais e mães deseducadas, para ser os nossos pais e nossas mães, porque nós fomos negligentes neste momento. Então, é uma questão de plantação. Em todas as áreas, sim. Quando você trabalha as virtudes, em tudo aquilo que você vai trabalhando, que você vai se desenvolvendo, numa próxima encarnação, você terá pais semelhantes com a tua capacidade e com a tua necessidade. Porque se nós recebermos pais, por exemplo, a irmã Dulce da Bahia, o pai dela era dentista, mas era um dentista voltado para auxiliar os pobres. A irmã Dulce, ela já desde menina, ela tinha essa necessidade de ajudar. Quer dizer, ela nasceu filha de um pai e de uma mãe que gostavam de auxiliar, gostavam de fazer a caridade. E ela se tornou na Irmã Dulce, que todos conhecem a história da Irmã Dulce e a obra que a Irmã Dulce tem na Bahia,
que é fantástica, porque ela teve pais que apoiaram aquilo que ela tinha vontade de fazer. Então, esse é o nosso compromisso na evangelização. Lógico que nós teremos pais conforme as nossas necessidades, mas quanto mais nós nos preocuparmos com a educação, tanto na área infantil quanto da juventude e dos adultos atual. Porque os adultos, no momento, a gente diz assim, olha, como que se vai educar um adulto que já faz o que ele quer, que tem a opinião própria e que ele não está disposto a modificar a sua maneira de ser? É muito difícil. Ninguém está propondo uma educação que obrigue a pessoa a mudar. Mas uma educação, enquanto as crianças são evangelizadas, normalmente acontece o estudo dos pais na casa espírita, onde os pais têm a oportunidade de aprender as virtudes do evangelho para que eles coloquem em prática, se for de sua vontade ou não. Se eles não quiserem colocar em prática, não tem problema, mas eles receberam o conhecimento. E a gente, falo por mim mesmo, em muitas ocasiões a gente recebe determinadas informações e que a gente fica meio reticente, não quer, não, eu não vou fazer. Só que aquela ideia fica te martelando na cabeça. E mais adiante, você acaba aceitando, acaba mudando e acaba vendo que foi muito interessante para você. Então, sim, nós podemos auxiliar os adultos e podemos educá-los através, nos autoeducando junto. Ninguém se coloca na posição aqui na Casa Espírita de que vamos nos reunir aqui para educar o pai das crianças. Não é essa a proposta. A proposta é, vamos nos reunirmos para nos educarmos juntos. Porque em muitas ocasiões a gente ouve comentários de pais e de mães que nos auxiliam mais do que o auxílio que nós estamos tentando levar com o estudo. Mas é a espiritualidade trabalhando em cima das nossas necessidades. Então, todos nós somos beneficiados com isso, e nós sendo beneficiados, nós alcançaremos um nível de desenvolvimento espiritual mais elevado e que seja, muitos dizem, mas eu não me desenvolvi muito espiritualmente, não houve uma evolução assim que, vamos dizer assim, que fizesse tanta diferença. Os espíritos falam, se nós conseguirmos dar um passo nessa encarnação, já é evolução do que nós éramos. Então, nós não devemos nos preocupar com a medida que nós progredimos, com o que nós já fizemos, ou o que nós estamos fazendo, mas nos preocupar se estamos fazendo, se estamos nos esforçando para alcançar esse objetivo. Aí, nós teremos uma casa espírita equilibrada, nós teremos membros que poderão formar famílias, e olha só como que funciona isso. Você diz assim, mas o meu conhecimento do espiritismo, o que vai ajudar? Muda no meu comportamento. Sem perceber, as pessoas lá fora, elas vão copiar o seu comportamento. Se você realmente aprendeu e mudou o seu comportamento, você acaba sendo exemplo. Então, que você seja exemplo de um. Esse um que você foi exemplo também vai mudar o seu comportamento. Só que esse um também tem outras pessoas que usam ela como referência. E dizem, mas como é que aquela pessoa mudou? Mesmo que não se fale do espiritismo, não precisa falar do espiritismo. Pode falar do cristianismo, pode falar do trabalho no bem. Todas as religiões têm algo em comum, que é o bem, que é a moral cristã. Não difere. Você não vai num templo religioso e ouve alguém dizendo assim, gente, não precisa fazer a caridade. Todos os templos religiosos falam da caridade, porque é a moral do Cristo. Todos nós estamos de acordo. Então, nós servimos de referência para mudar outras pessoas. E isso é a mesma coisa que agora no momento. Por que nós estamos usando máscara? Para não espalhar o vírus. Muito bem. O vírus se espalha porque sai de um e contagia os outros. O bem se espalha porque sai de um e contagia os outros. A senhora do pão, em São Paulo, que ela fez um pão para dar para a amiga da filha, porque a amiga da filha nunca havia visto um pão daquele tamanho. Ela ficou olhando para o pão como se fosse uma peça do outro mundo. E aquela mãe, vendo que aquela criança estava com fome, fez um café, deu o café, e ao terminar de comer, que ela veio brincar com a sua filha, ela dá um pão para levar para casa. E a menina leva. E essa senhora disse, nossa, como é que um pão faz diferença numa família? E ela disse, eu vou começar a fazer mais pão.
eu tenho condição de fazer uns 10 ou 15 pão por semana, e eu vou fazer 10 ou 15 e vou distribuir. Para encurtar a história, em pouco tempo, já tinha mais de 200 colaboradores auxiliando essa senhora, cada um contribuindo para fazer pão para distribuir para os pobres. Quer dizer, é uma ideia que se contagia. É isso que nós temos que pensar. Nós podemos nos transformar com o Evangelho de Jesus e a nossa mudança, por pouca que seja, vai contagiar outros, que vai contagiar outros, e a gente vai conseguir fazer com que este planeta seja o reino de Jesus, porque ele fala no Evangelho, lá no início, este não é o meu reino, mas não é seu reino porque os moradores desse planeta não praticam o Evangelho dele. Quando nós estivermos praticando, por certo que será, aqui será o reino de Jesus. No Livro dos Espíritas nos ensina a filosofia espírita, o nosso comportamento. O Livro dos Médiuns nos traz as informações da mediunidade. Então, tudo aquilo que nós queremos saber sobre a vida, nós encontramos qualquer questionamento. Vai no Livro dos Espíritos, e você tem lá 1019 perguntas que quase abrange tudo aquilo que nós precisamos saber sobre nós. E se nós compreendêssemos essas perguntas e passássemos a praticar, é uma mudança enorme. O Livro dos Médiuns nos fala sobre a mediunidade, a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E essas comunicações, nós temos a possibilidade de ver passagens como essa que está ali, de Deuteronômio, é um nome meio complicado, capítulo 18, no versículo 10 a 20, é quando ele fala da mediunidade, mas ele diz que, na época, Moisés, ensinando para o seu povo, diz que não é para usar da mediunidade. Só que ele, no versículo 14, ele diz para não se comunicar, porque o pessoal fazia abuso. Então, Moisés coloca para o seu povo, naquela época, que a mediunidade não era para ser usada, porque o povo cometia abuso, não sabia usar. Era uma ferramenta que eles não estavam aptos a usar naquele momento. Mas a gente encontra no mesmo Deuteronômio, no versículo 18 a 20, que ele fala, não se preocupe com a mediunidade, porque Deus vai colocar um profeta dentro de vós, e o profeta vai falar daquilo que eu falo para ele. Então, quer dizer, o que era um profeta que dizia as coisas de Deus? Era a mediunidade. Só que nós não estávamos preparados naquela ocasião. Se nós fôssemos escutarmos sobre mediunidade naquela época de Moisés, o povo não estava preparado intelectualmente para compreender essa comunicação entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Então, para que se contivesse essa problemática, é que a gente encontra. E muitas pessoas, quando falamos de mediunidade, de reencarnação, as pessoas falam, mas no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, está dizendo que não é para se comunicar com os espíritos. Vocês estão errados, porque vocês se comunicam. Mas logo na frente, nesse mesmo capítulo 18, no item 18, ele explica que Deus iria colocar o profeta, mas que falaria as coisas de Deus para nós, mas no momento oportuno. Então, ele não está proibindo, ele estava trazendo Moisés trouxe uma lei que era para conter o povo e não proibindo a mediunidade, porque senão nós vamos escutar de irmãos nossos evangélicos ou mesmo católicos que vão nos lembrar que no Velho Testamento diz que não é para falar com os espíritos. Então, só para trazer esse esclarecimento, a importância da mediunidade, porque através da mediunidade e com obras subsidiárias que nós temos, que nos trazem as histórias. Eu peço licença para pegar meu celular aqui, porque tem um livro do Divaldo Pereira Franco, onde o Divaldo conta a história de alguns espíritos que viveram na Espanha. E eles tiveram uma vida na Espanha onde eles fizeram tudo aquilo que não se deve fazer. Brigavam por dinheiro, brigavam por poder, por posição, de quem mandava mais, quem tinha mais poder. Eu estou buscando o nome do livro, porque eu gostaria de deixar o nome do livro para vocês poderem... eu tirei a foto do nome do livro, mas não trouxe o livro. E
Esses personagens que viveram nessa época, lá na Espanha, eles têm uma outra reencarnação no Brasil. E nessa reencarnação que eles têm no Brasil, eles têm a Dona Maria Leonor e o seu esposo. O nome do livro é Calvário de Libertação, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Vitor Hugo. Calvário de Libertação. Era um calvário que essa família estava passando, família espiritual, e elas tiveram essa encarnação na Espanha e agora estão no Brasil. E a Dona Maria Leonor é uma das personagens lá da Espanha, que ela abandona seu pai, abandona sua mãe para viver com um conde rico, porque ele ia proporcionar festas e ela ia estar na corte, aquele deslumbre dos valores materiais, né? Ela abandona o seu lar e isso era uma coisa muito grave, porque para uma mulher se casar nessa época tinha que ter o consentimento do pai, o pai tinha que apresentar, e ela aproveita uma viagem do seu pai para a capital e ela se une com esse conde, ela e o irmão dela, e aí a gente já dá para ver o problema. Eles se comprometeram por dinheiro, por poder e por necessidade de se apresentarem à corte. Pois muito bem, esses espíritos têm uma nova reencarnação no Brasil. A Dona Maria Leonor, uma mulher muito pobre, muito bonita, e o seu esposo, filho de família abastada, só que ele era uma pessoa que não sabia o que era valores morais. Para ele, tudo era possível. Então, ele ficou enamorado dessa jovem linda e a família dele não queria o casamento porque ela era pobre. E ele enfrentou a família e casou. E o pai, como era costume da época, deserdou o filho, porque ele casou com uma mulher pobre e o pai não queria. A mãe dele era indiferente, ela até aceitava a mulher pobre, ela não via como problema. Mas o pai, que era um personagem também daquela época da Espanha, ele não aceitava. Então, deserdou o filho. Ok. O filho achou um jeito, eu vou pôr a mão no meu dinheiro. Arrumou um comparsa num bar, bebendo, arrumou um comparsa e disse, olha, vamos assaltar a serraria do meu pai. Tem muito dinheiro no cofre lá e nós vamos se dar bem. Ok. Programaram o assalto, foram lá, mas o comparsa que ele arrumou era mais mal do que ele. Quando chegaram para praticar o assalto, era só para roubar o dinheiro. Mas o companheiro roubou o dinheiro, pegaram a sacola do dinheiro e matou o pai dele. Quando matou o pai dele, disse, mas não era para matar meu pai. Ele pega e mata o comparsa. Nesse ato de loucura desses espíritos envolvidos nessa trama, ele ficou louco. Ele fica louco e ele fica 10 anos internado num hospício, sem sinal de melhora. Ele estava totalmente fora de si, por 10 anos. Quando a mãe dele pede para a ex-esposa, ela já está doente, prestes a desencarnar, e ela pede para a nora, no caso, a esposa do filho, né? Olha, se você puder, visite ele lá. E a Maria Leonor tinha uma história de trabalho no bem. Ela se tornou parteira, ajudava todo mundo, tinha muitas dificuldades de saúde, mas mesmo assim ela se propunha a ajudar todos. E com esse comportamento de trabalho no bem, na caridade, ela trouxe espíritos para o lado dela e a mediunidade se desenvolveu. Então, ela tinha muito auxílio da espiritualidade. Quando ela ia fazer um parto, ela recebia o auxílio e ela se tornou, sem formação, uma obstetra de primeira linha, a ponto de um médico daquela época que ela estava vivendo convidar ela para trabalhar no consultório, que pagava muito bem para ela. Mas ela disse, não, mas eu não faço isso por dinheiro. Então, esse era o nível moral dessa mulher, e ela visita o seu ex-esposo que está lá no presídio, no hospício, e ele tem uma melhora significativa. Nesse período, a esposa começa a frequentar a casa espírita, recebe auxílio do presidente da casa, dos trabalhadores, ela tem 2 filhos, a casa espírita não tem condições financeiras, mas arruma trabalho para os filhos, e a casa espírita consegue estruturar essa família para que essa família tivesse sobrevivência sem a dependência da sociedade. E as visitas se tornaram mais frequentes no hospício com o marido. E o marido teve melhoras a ponto de sair.
do hospício. E a espiritualidade, cada vez que ela ia lá, ela estava conversando e a espiritualidade aplicando passes de energia, de medicamentos que ele precisava para o melhoramento, tirando os miasmas escuros que ele criou com o crime que ele participou. Então, ele foi recebendo esse apoio e esse auxílio até ele se melhorar. E ele sai do hospício e volta a ter uma vida, volta a trabalhar, volta a viver em família, volta a viver com a esposa. Mas ele era um espírito muito teimoso, muito comprometido, e ele se deixa levar novamente pelo vício do álcool e pela violência. Começou a ser violento em casa, a ponto de a esposa se obrigar a largar ele para trás. Mas ela se tornando espírita, cada vez que ela ia para a capital, no hospício, ela ficava hospedada na casa do irmão do esposo, no caso, o cunhado dela. E ela sempre falava desse Deus, ela falava da reencarnação, ela falava do benefício que é de você auxiliar. Ela foi transformando os irmãos que não aceitavam ele, porque ele matou o pai deles, transformando os irmãos em espíritas. Então, o auxílio da casa espírita para essa família, naquele momento, foi de resgate para a maioria dos espíritos. O esposo dela não conseguiu ser resgatado nessa encarnação. Ele falhou novamente. Mas, ora, de um grupo de espíritos encarnantes nessa história, desse livro do Divaldo, Calvário da Libertação, se esse grupo de espíritos, a maioria conseguiu vencer as dificuldades, a maioria conseguiu a sua vitória espiritual, é porque a Casa Espírita realmente trabalhou nessa família, mas trabalhou sem alarde, trabalhou com aquilo que era possível, com oração, com auxílio, se faltasse a comida, mas arrumar o trabalho, orientação para os filhos, a importância de que nós temos de seguirmos as moral do Cristo para podermos nos melhorar, nos tornando pessoas melhores, com uma compreensão melhor, para aceitarmos as vicissitudes da vida que nós temos que enfrentar. Porque todos nós temos que enfrentar vicissitudes, dificuldades. Ninguém de nós está livre. E também não é uma proposta. Porque se nós estamos num planeta de prova e expiação, se nós fizéssemos oração a Deus, Deus me livre de todo o mal, quer dizer, Deus me tire da escola, é a mesma coisa. Me tire do aprendizado que eu estou tendo, a oportunidade de aprendizado. Porque as provas que nós recebemos nada mais são do que oportunidades de nós nos melhorarmos como pessoa e de nós fazermos o trabalho no bem. Então, nós não podemos esperar que simplesmente por desenvolver os valores morais em nós, nós vamos eliminar todos os problemas e vamos viver como santos. Não, não é essa a proposta. Nós vamos ter entendimento, compreensão da problemática e vamos saber, como espírito que somos, que a nossa problemática de hoje está ligada na nossa vida anterior. O que é que nós fizemos na vida passada? Como espíritos reencarnantes, não é difícil de nós fazer uma análise. É só nós ver a história do nosso planeta. O que nós tivemos mais recente? 1500, perseguição aos cristãos, matança de São Bartolomeu. Até agora, recente, 1960, escravatura. Um pouco antes, o período dos duelos. Nós estamos envolvidos nesse segmento do nosso planeta, porque se nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, quer dizer que nós vivemos nesse período. Nós não podemos citar em qual desses segmentos eu estava inserido naquele momento, mas eu estava, porque eu acredito na reencarnação. Eu estava nessa história do planeta. Em toda a história do planeta eu fiz parte. Como espírito reencarnante, porque se eu disser, não, na escravatura eu não estava lá. Ora, então eu não acredito em reencarnação. Eu estou negando aquilo que eu prego. Então, como eu tenho certeza que nós somos espíritos reencarnantes, eu acredito nisso, eu acredito que, de uma certa forma, todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiação, é porque nós estamos passando por provas, ver se aprendemos a lição, ou nós estamos passando por expiação, porque era necessária essa expiação para nós pagarmos as nossas dívidas adquiridas no passado. E quando se colocou no passado fogo nas igrejas, quem sabe não somos nós espíritas que trabalhamos contra o cristianismo naquele momento e agora estamos aqui reunidos para trabalhar a favor do cristianismo.
Então, se nós somos espíritos e temos consciência disso, nós temos que ter consciência que nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades de hoje, porque foram plantações lá atrás. Não vou nem dizer mal feita. Sabe por que não é uma plantação mal feita? Porque foi uma plantação de acordo com o nosso entendimento. O objetivo do Espiritismo hoje é trazer um esclarecimento intelectual e moral para o ser, para que ele possa plantar melhor daqui para frente, por consciência. Jesus, quando estava crucificado, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, os nossos erros com os nossos irmãos escravos, não sei se nós estávamos escravos naquela época, porque a cada encarnação nós mudamos, nós podemos mudar, depende da nossa necessidade. Pode ser que nós éramos escravos, ou pode ser que nós éramos os brancos que escravizávamos. Não sei como nós estávamos inseridos. Não é importante. O importante é nós termos consciência que foi um erro da humanidade escravizar os nossos irmãos só por causa da cor. Hoje nós conseguimos aprender. Então, nós vamos aplicar nos dias de hoje através do respeito pela escolha de cada um. Através do respeito pela qualquer escolha que cada um fizer. Não cabe a nós nos interferir, principalmente nós espíritas que estudamos e que estamos conscientes. O tempo não dá para a gente falar de tudo o que queria, mas vamos para o último slide, que é a criança e a família, a importância, né? Sempre que você tem em pauta a discussão do futuro da humanidade, a questão vital, que de imediato ressalta, diz respeito à criança. Então, a humanidade sempre se diz, a criança é o futuro. Por isso, precisamos evangelizar a criança, porque nós temos um compromisso com o nosso futuro, o que nós receberemos como pais e mães, né? Logicamente que não serão as crianças, pela lógica da reencarnação, mas provavelmente serão os filhos dessas crianças de hoje, ou os netos das crianças. Mas quando você leva a educação para alguém educado só pode educar. Alguém mal educado só vai ter atitudes mal educadas. Então, o nosso compromisso de educar as crianças, né? Ocorre que a família é o núcleo de maior importância no organismo social. A família é o órgão mais importante na nossa sociedade, é a família. Quando nós destruirmos a família, se destruiu a sociedade. E quando se destruiu a sociedade, acaba-se tudo. A família se desajusta, a sociedade se desorganiza. Então, nós não podemos deixar que a sociedade confunda os valores. Não podemos deixar que esses valores sejam utilizados contra nós. Nós temos que sempre defender a família, porque a sociedade precisa estar organizada. E uma sociedade só vai ser organizada se a família, né? E quando falha, o grupo que dá origens sucumbe. Então, quando a família falhar, todo o grupo que deu origem, se nós vermos essa obra do Divaldo é uma, quantas obras subsidiárias nós poderíamos falar aqui de espíritos que estão nesse calvário de libertação. No livro Sexo e Destino, né? Sexo e Destino é de André Luiz, né? Sexo e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, os espíritos contidos naquela obra, eles esperaram 1000 anos para poder recomeçar o seu calvário de libertação do endividamento que eles pegaram. Então, olha a importância da família que nós realmente temos que ter. O Santuário dos Pais e dos Filhos, oficina de experiências. O lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Livro Terapêuticas de Emergência, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Benedita Fernandes. Então, a importância de nós darmos atenção à família, à casa espírita e a nós mesmos, de termos consciências que somos espíritos e que precisamos nos melhorar, e nós nos melhorando poderemos auxiliar os nossos semelhantes. Muito obrigado a todos e que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. E ficamos com os 19 anos da Casa Espírita. Muito obrigado.